Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 12 de julho, nessa sexta-feira, um dia que nós meditamos aí o sofrimento de Jesus, a cruz de Jesus, nós vamos hoje aqui para a nossa leitura do Evangelho e meditarmos aquilo que a Palavra de Deus quer falar para nós nesse dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados, como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a gente está aqui e escutou hoje um evangelho narrado por Mateus. Então Jesus está falando aí, como a gente viu lá no comecinho, para os seus discípulos. Jesus, esse discurso que Jesus faz, ele é conhecido como o discurso do envio. Jesus, ele está enviando, ele está mandando, ele está direcionando ali o envio dos seus discípulos. E aqui ele já solta um spoiler, vamos dizer assim, que esses discípulos serão muito perseguidos. Basta a gente ver como morreram os apóstolos, os discípulos. A gente tem tantos relatos sobre isso, né? Quase todos morreram martirizados, morreram porque pregaram a palavra, porque falaram do evangelho. Então Jesus, ele fala aqui, né, sobre as dificuldades que eles vão ter que ser espertos, mas eles vão ter que ser prudentes. E Jesus, ele vai construindo aqui, falando, concluindo esse discurso dele sobre o envio. E eu queria chamar a atenção a alguns pontos dessa passagem de hoje. Quando Jesus fala aqui no comecinho, né, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu ficava pensando, inclusive, na nossa vocação, no nosso chamado de ser luz, luz para o mundo. Quando é que a luz, ela brilha de maneira mais forte, de maneira mais intensa? É nas trevas. Nós somos chamados a brilhar no meio do mundo. Nós somos chamados a iluminar aqueles cantos que têm mais trevas, que têm mais dificuldades. Porque que um dos chamados que Deus faz a nós, né, realmente é ali com aqueles que estão mais abandonados, com aqueles que estão mais esquecidos, com aqueles que estão mais marginalizados. Por quê? Porque lá é um local onde a luz precisa brilhar. É um local onde as trevas, muitas vezes, elas agem durante um certo tempo, mas nós precisamos que nos lançar, nós somos enviados por Deus para que a luz de Deus brilhe naqueles locais. Então, sim, nós somos chamados àqueles mais esquecidos, ao último dos últimos, àqueles mais sofridos, às situações mais difíceis, mais complicadas. E aí, claro, a gente pode levar isso para a nossa família. Por exemplo, tem talvez um tio, um primo, um sobrinho, um irmão, aquele que é mais difícil. Nós somos chamados a amar mais.
lá na nossa sala de aula, no colégio, na faculdade, lá no nosso trabalho, aqueles que as pessoas não dão nada, aqueles que as pessoas esquecem, nós precisamos e somos chamados por Deus a iluminar, a estar lá, a ser presença de Deus para aquela pessoa e para aquela comunidade ali que Deus nos inseriu, que Deus nos colocou lá. Nos nossos grupos de jovens, nos nossos grupos de casais, enfim, em todas as realidades aí que a gente está envolvido. E uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem também é que Jesus fala que o Espírito Santo vai lhe dar as palavras certas. O Espírito de Deus. É claro, isso aqui não é um estímulo a gente não se capacitar, a gente não estudar, a gente não rezar. Pelo contrário, né? Deus, ele pede que a gente se coloque sempre, cada vez mais aí no aprofundamento. Porém, nós temos que entender que é o Espírito que fala em nós. É a graça de Deus que vai falar em nós. É Deus que age em cada coração, inclusive no nosso. Então, lembremos, o Espírito de Deus, ele está com a gente. Né? O Emmanuel é o Deus conosco. Jesus, ele caminha conosco. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está em nós, nos santificando, nos purificando. Claro, basta nós abrirmos o nosso coração. Basta nós continuarmos. E aí a gente chega no último ponto de reflexão de hoje, que é o finalzinho desse evangelho, quando Jesus fala assim: aquele que perseverar até o fim. Quem persevera, você vai passar por um monte de tribulação, por um monte de dificuldade, mas quem perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então, meus irmãos, você muito provavelmente já teve uma, duas, dezenas, talvez centenas de experiências com Deus. Talvez você tenha ali um momento da sua vida que você conhece Deus, se aprofunda, mas o mais importante para nós é perseverar. Lucas, mas eu tenho 20 anos de caminhada, 15 anos de caminhada, 10 anos de caminhada. Ótimo, ótimo, meu irmão, ótimo, estamos nessa, né? Mas o mais importante para nós é perseverarmos até o fim, é continuarmos nessa caminhada, é irmos até o fim. Rezando com essa passagem de hoje, eu lembrava ali da história do bom ladrão. Aquele cara, né? Hoje nós estamos numa sexta-feira, meditando ali sobre a cruz de Cristo. Lá nos seus últimos momentos de vida, aquele cara teve a sua conversão. Aquele cara olhou para Jesus na cruz, ele também estava crucificado e falou: mestre, lembra de mim quando estiver no teu reino. E ele falou o quê? Jesus falou o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, lá no final da vida dele, esse cara, ele teve ali o seu momento de redenção, o seu momento de conversão. Então, ele perseverou lá no fim, né? Então, nós temos que perseverar até o fim, até os últimos momentos. Na primeira leitura de hoje, tem um trechinho que é muito bonito, que é assim: volta Israel para o Senhor. Volta Israel para o Senhor teu Deus. A liturgia hoje vai falar um pouco sobre isso. Então, voltemos para Deus, perseveremos em Deus, nos coloquemos nos braços de Deus. Esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, esse Deus que nos envia, que nos coloca em missão, que nos coloca a irmos lá onde tem trevas, que eu e você, a gente consiga levar a luz. Uma luz própria, uma luz nossa? Não, uma luz de Deus. E que Deus, ele nos abençoe. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, de Nossa Senhora, ela que é Mãe de Deus, ela que também é nossa Mãe, ela que é a Nossa Senhora Pietá. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tchau, tchau.